Hoje eu vou mostrar para vocês a linha Kamen Rider Memorial, que é mais uma série de Candy Toys da Bandai que foi lançada em 2002. Essa linha ela conta com 5 figuras, sendo 2 delas relançamentos e 3 figuras inéditas. A primeira figura lançada nessa série foi o Kamen Rider Ichigo, que é o Kamen Rider original lá da série Kamen Rider de 1971. É uma figura que ela já tinha sido lançada antes, na linha HP The Kamen Rider de 1998, e aqui o boneco de 1998 foi relançado em 2002 nessa série. E a proposta é a mesma das séries anteriores, é lançar os personagens, aqui no caso da série Kamen Rider original, reproduzindo com o máximo de detalhes os trajes usados na série. Então é um realismo, porque é um realismo de imitar as roupas que existiam de verdade e reproduzir também a linguagem corporal do Sweet Hector. Então, né, segue na mesma lógica aquelas figuras dos Riders da era RC que eu mostrei nos vídeos anteriores. O material de que ele é feito é parecido, né? Esse material que parece uma borracha rígida, e ele reproduz aqui os trajes do Kamen Rider original. Um detalhe assim, que vale destacar nessas primeiras figuras, que o cachecol dele é feito de um papel, né? Mas é só nessas primeiras, depois nas versões anteriores isso para de acontecer. E aqui dá para ver o traje dele em detalhes. Os olhos dele seguem o mesmo padrão das figuras anteriores, as lentes são de um material transparente com as rugas para reproduzir o efeito da lente, e lá dentro da cabeça ele tem uma fita metálica colorida para dar o efeito do reflexo. Esse aqui é o traje original que o Kamen Rider usa nos primeiros episódios da série, e aqui dá para ver todos os detalhes, as rugas aqui do tecido, né? Ele reproduz todo o material do traje. Esse colete que é mais emborrachado, e o resto era uma roupa de um pano que parece um couro, tem todas as dobras aqui do tecido. As asas que eram um tecido costurado no traje original aqui elas são pintadas, mas tem também o relevo, tem o cabelo dele esculpido ali saindo por trás do capacete. O capacete também, a máscara em todos os detalhes como era na série. Essas manchas pretas embaixo dos olhos aqui, que é a lente de verdade por onde o Sweet Hector consegue ver através do capacete. Essas figuras da era Showa tem um detalhe que é bom se cuidar, que as antenas delas é o mais fácil de tu quebrar e perder, né? Porque são peças separadas que elas encaixam em pequenos orifícios ali, e tem algumas dessas figuras que a antena cai com facilidade, batendo assim, se tentar transportar também sem cuidado, as antenas podem quebrar com facilidade. E além disso, esse Kamen Rider Ichigo, o cinto dele, essa parte branca aqui é um adesivo que cola em volta de toda a cintura, tem todos os furinhos, detalhes, aqui tem as fivelas pintadas, e os dispositivos que ele tem nas laterais do cinto e a peça frontal aqui do cinto é uma peça de um plástico, que é o mesmo plástico do que são feitas as armas das figuras anteriores, as armas do Kuga, do Agito, que eu mostrei para vocês. E o núcleo aqui do cinto, do Typhon Belt, também é um adesivo. Eu vou mostrar para vocês o detalhe das calças, que é a calça de couro apertadinha dele aqui toda enrugada, o detalhe das botas, a ideia de reproduzir o traje original. Aqui a base da parte superior da roupa dele, como se tivesse passado por baixo do cinto, né? A escultura continua aqui, tem os detalhes das costuras ali também. Então reproduz certinho o traje do Kamen Rider Ichigo, lá dos primeiros episódios da série. Como as outras figuras, ele vem com aquela peça de base para fazer ele parar em pé. E essa aqui é a figura do Kamen Rider Ichigo. A segunda figura lançada na série também é um relançamento de uma figura que tinha sido lançada originalmente na linha HP The Kamen Rider de 1998, que é o Kamen Rider Shin Ichigo, que é o terceiro traje do Kamen Rider Ichigo que ele usa na segunda temporada da série original Kamen Rider. E a proposta é a mesma, a ideia é de reproduzir em detalhes o traje usado na série e reproduzir a linguagem corporal do ator. Do mesmo jeito que a outra figura, essa aqui ela tem o cachecol é feito de papel. Os olhos ali seguem o mesmo padrão, as lentes transparentes com as rugas esculpidas, e lá dentro da cabeça dele tem um adesivo vermelho metálico para dar o efeito do reflexo, depende de como a luz bate. Ele reproduz ali os detalhes da máscara, o material do tecido também, né? Essa roupa, o colete, era de um material um pouco diferente do primeiro traje, então a forma como ele enruga é bem menos, né? Ela tinha menos dobras aqui, então ela não é tão enrugada quanto a primeira versão do traje. As asas pintadas atrás, aqui os detalhes do casaco ali passando por baixo do cinto, da mesma forma o cinto é um adesivo, tem a fivela ali pintada, e os mecanismos laterais e o frontal aqui é o do plástico com outro adesivo para fazer ali o núcleo, a hélicezinha do Typhon Belt. Aqui o colete também reproduz o efeito do material lá do traje original, ele até tem umas ruguinhas aqui, que era um material que não era bem liso,
liso, bem perfeito. Tem aqui os detalhes das dobras na roupa, as listas que ele tem nesse terceiro traje. Aqui as botas também em detalhes, dá pra ver que eles têm as fivelas esculpidas. Tem tanto a tira que prende a bota, como a fivela ali, metálica, eles estão todos esculpidas aqui em detalhes. Não dá pra ver por causa do cachecol aqui de papel, mas ele tem o cabelo esculpido também ali, a parte de atrás, saindo por trás do capacete. Aqui os detalhes das luvas, ele tem a fivelinha das luvas ali também esculpidas. Os detalhes do capacete, da máscara, todos esculpidos ali nos detalhes. E, como as outras figuras da série, ele também vem com essa basezinha para deixar ele em pé, né? E essa é a figura do Kamen Rider Ichigo. Já a terceira figura lançada nessa linha, né? A partir dessa são todas figuras inéditas que nunca tinham sido lançadas antes, é o Hongo Takeshi na forma humana. Então a gente tem aqui o Hongo Takeshi na sua forma humana. Não sei se dá pra ver bem o detalhe das roupas, porque o branco reflete muito, né? Tentar botar uma luz indireta aqui, fica mais escuro, mas dá pra ver melhor os detalhes do tecido. Ele tem os bolsos ali esculpidos, os botões e os detalhes do material da roupa dele, é todo esculpido conforme a roupa usada pelo Hongo lá na série. Ele tem os detalhes aqui, a calça boca de sino, o sapato, os bolsos atrás, a manga da camisa aqui dobrada para cima, o peito ali aberto de fora, né? Muito um visual dos anos 70, as luvinhas de motoqueiro ali sem dedos. Além de reproduzir os materiais, também reproduz a linguagem corporal do ator. Então aqui é a pose do Fujioka antes do Henshin, né? Quando ele vai se transformar. O cinto ele segue o mesmo padrão do Rider transformado, é o adesivo ali do cinto. Os mecanismos laterais e o frontal. Essas peças de plástico do mesmo material que são feitas as armas dos outros Riders que eu mostrei para vocês. E o núcleo do cinto também é ali um adesivo. A cara dele esculpida para representar ali o rosto do Fujioka. Tem toda essa cabeleira dele, toda num estilão de um sujeito da década de 1970, que é o que era de fato, né? Da mesma forma que as outras figuras, ele vem com a basezinha para parar de pé, né? Então esse aqui é o Hongo Takeshi, a forma humana do Kamen Rider Ichigo. Já a quarta figura lançada nessa linha foi o Shocker Sentoin, o soldado da Shocker. Os vilões lá do Kamen Rider, já com os trajes um pouquinho depois da série, porque nos primeiros trajes eles têm aquela mascarinha pequena com chapéuzinho, e depois eles trocam para essa roupa aqui. E a ideia é de novo reproduzir os trajes dos soldados da Shocker, ali com os detalhes do tecido, as botas, o zíper que fecha ali atrás desse macacão dele, que é uma roupa inteira. A máscara ali também tem o zíper e o fecho da máscara, da parte de trás da máscara, os detalhes da dobra do tecido, a pintura no formato dos ossos, o rosto dele ali, com essa máscara que remete a uma máscara de luta livre, com o símbolo da Shocker na testa. Ele tem ali também as luvas, o cinto dele é o mesmo padrão do cinto do Ichigo, um adesivo que dá a volta no corpo todo, e na parte da frente uma peça de plástico ali com o brasão da Shocker esculpido. Olha aquela águia, que remete lá à águia nazista e tal. Como outras figuras da linha, ele também vem com a base para deixar ele em pé. E além disso, ele vem com uma arma, que é o bastão, aquele usado pelo soldado da Shocker. Tem uma remete ali, uma guiazinha na ponta, na extremidade do bastão. Esse bastão é feito daquele plástico um pouco mais maleável, que é do mesmo material que é feito as armas dos outros personagens que eu mostrei antes. E também ele é feito de um plástico maciço sem pintura, né? E ele deveria conseguir segurar na mão, só que nem sempre fica bem firme, né? Essas figuras que são mais emborrachadas, elas não têm tanta firmeza na mão assim. E esse aqui é o Shocker Sentoin, o soldado da Shocker. E além dessa, figura lançada nessa linha, que foi a última, é o Shocker Sentoin, o soldado da Shocker, só que com o traje vermelho, que geralmente era o capitão. E a escultura é basicamente a mesma da figura anterior, né? O mesmo modelo aqui de figura, de escultura, só que com uma pintura diferenciada. E com essa pintura do traje vermelho, também com o cinto feito de adesivo. E o brasão aqui da fivela, o brasão da Shocker nessa peça do plástico mais macio, que é o mesmo plástico de que é feito as armas, e a pintura para dar essa versão diferente. A máscara ele também com o rosto por baixo da máscara, o brasão ali na testa. Ele também vem com a peça para servir de base para parar em pé. E ele também vem com uma arma, o meu ele veio com esse bastão também igual ao outro, só que eu acredito que me mandaram errado, porque segundo a caixa ali das instruções, mostra que ele deveria vir com daqueles facões que os soldados da Shocker usam. Então essas são as figuras que foram lançadas nessa linha. Vou mostrar aqui mais uma vez para vocês o Kamen Rider Ichigo, os dois lado a lado, né, para ver a diferença dos trajes. Aqui à esquerda da tela, traje original, usado lá nos primeiros episódios, antes do ator sofrer o acidente. E à direita, o Kamen Rider Shin Ichigo, que é o terceiro traje usado pelo personagem já na segunda temporada da série. Entre os dois teve o traje Sakurajima, que é aquele mais esverdeado. Mas assim, a figura ela reproduz tão em detalhes, né, os trajes, que reproduz até o material. O traje original, que tinha uma roupa que parece ser de couro,
que vinca muito mais, tem muito mais dobras aqui, rugas, e o segundo traje, que é de um tecido diferente, ele se comporta diferente mesmo no boneco, né? Olha as duas mangas como são diferentes. E os dois reproduzindo as poses do Sweet Hector que ele usava na série. Estas são as figuras lançadas na linha Kamen Rider Memorial de 2002. Peço que quem gostou aperte no gostei, quem não gostou pode apertar no não gostei. Convido quem não segue o canal para passar a seguir para receber as notificações dos próximos vídeos. Vocês podem também sugerir outras figuras e personagens que vocês gostariam de ver. E obrigado e até o próximo vídeo.